Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito calor por aí? Tá muito quente, muito quente mesmo. Bebam bastante água, viu pessoal? Beba bastante água. Procura se hidratar, procura comer bem, né? Se possível, colocar fruta no seu cardápio, coisas fresquinhas, coisas leves, né? Verdura, bastante salada, para a gente conseguir suportar essa onda de calor que estamos. Isso porque a gente nem chegou ainda no pico, né? Imagina quando chegarmos aí em novembro, dezembro, janeiro, vixe. Bom, nós estamos essa semana na Semana do Idoso e eu resolvi falar um pouquinho sobre isso com vocês. A gente percebe, principalmente nessas redes de assistência social, né? Os CRAS, o CREAS, a gente percebe muitas questões relacionadas à população idosa. Se a gente for para o CREAS, então a gente vai pegar aí bastante questão relacionada a maus tratos mesmo, né? Violação de direitos. E no CRAS a gente vê também, e por isso é um assunto importante da gente tocar com vocês. A população idosa merece, né, como qualquer população, é claro, merece respeito, consideração, bons tratamentos. É uma população que, como qualquer outra, possui direitos e possui deveres, não é verdade? Mas às vezes os idosos, por eles estarem muitas vezes com o físico limitado, com às vezes até as próprias capacidades intelectuais mais limitadas, né? Se a gente pega um idoso que já está com problema de memória, que já tem dificuldade para lidar com esse tipo de informação, enfim, todas as limitações que muitas vezes a idade pode ou não trazer, né? O tempo pode ou não trazer. E a gente percebe mesmo muito descaso com esse tipo de pessoa, com os idosos. Nós percebemos descaso por parte da população adulta, jovem adulta. Nós percebemos descaso por parte, muitas vezes, da população infantil, adolescência. E é um descaso que precisa ser repensado. E assim, gente, é claro que a ideia é que a gente, até puxando um pouco, brincando um pouquinho com o vídeo passado, que a gente falou de preconceito e a gente começou a entrar nesse assunto de respeito, o ideal é que todo mundo tenha respeito por todos, independente de idade, independente de cor, independente de etnia, independente de orientação sexual, independente de qualquer característica física ou não. Tá? O respeito, ele é importante para todos. Mas muitas vezes é importante também a gente falar desse respeito de uma forma separada, não porque um grupo mereça mais respeito do que o outro, não é isso. Mas porque os grupos, às vezes, merecem atenções diferentes. Isso é verdade, né? Se a gente pega um bebê de 1 ano de idade, não é o mesmo tipo de cuidado, de atenção que exige uma criança de 7 anos, que exige um adolescente de 15, que exige um adulto de 30, entende? Os cuidados são diferentes. O respeito é o mesmo, respeito é respeito. Né? A gente tem respeito desde um bebê até um idoso de 100 anos. Tá? Mas o tratamento e o cuidado, ele é diferenciado, sim.
né? Nós não podemos dizer que é igual para todos, porque cada um precisa de algo específico, não é? E quando a gente fala da população idosa, é uma população que precisa sim de determinados olhares diferenciados. De novo, vou reforçar um pouquinho, respeito é respeito, né? Respeito com todos. Agora, o olhar, o cuidado, ele precisa sim ser diferenciado. Por quê? Porque o tempo, a idade, traz certas limitações, né? Que, é claro, vão ser vistas de pessoa para pessoa. Não significa que dois idosos de 80 anos exigem o mesmo tipo de cuidado exatamente. Porque às vezes um está muito mais debilitado que o outro, às vezes um precisa de uma atenção diferenciada que o outro talvez não esteja precisando, entende? É pessoal, é individual isso. Mas é um olhar que a gente tem que ter. A partir do momento que nós vemos um senhor ou uma senhora, uma pessoa de idade, é importante que já nos atine na cabeça, né, no pensamento, de que essa pessoa pode precisar de algo diferente. É por isso que os bons modos, né, vamos dizer assim, o que manda? Quando a gente está sentado num ônibus, num trem, numa sala de espera, se você está sentado e chega um idoso, uma idosa, né, uma pessoa de idade, e você é uma pessoa jovem, saudável, tranquila, os bons modos, a educação nos manda que a gente se levante e ceda o lugar. Por quê? Simplesmente à toa? Para eu ceder para qualquer um? Não, por quê? Porque isso é cuidado. Esse é o olhar cuidadoso que a gente tem com as pessoas mais velhas. A gente entende que, por ser uma pessoa mais velha, muitas vezes ela tem algumas limitações diferentes das nossas. Não estou dizendo que as pessoas que são mais velhas estão incapacitadas, invalidadas, né? Pelo contrário. Mas a gente parte já desse princípio no sentido de cuidado, não no sentido de discriminação, não no sentido de olhar para essa pessoa como alguém incapaz, não, mas no sentido de cuidado, de carinho, de empatia, né? Respeito pela história. E quando a gente fala de idosos da nossa família, muitas vezes mais ainda, né? A gente está falando às vezes de pai e mãe, de vô e vó, pessoas que vieram antes da gente. E pessoal, gente idosa não é sinônimo de gente boazinha e inocente, não é isso. Né? Porque às vezes as pessoas podem dizer assim, eu já ouvi muito isso. Não é porque ficou velho, porque ficou velhinha, que se tornou necessariamente uma boa pessoa, que só apagou os erros do passado. Não. Uma pessoa idosa é uma pessoa com qualidades e defeitos como qualquer outra pessoa. A diferença é que ela tem uma bagagem um pouco maior, né? Ela tem tempo a mais de vida. E a gente olhar para um idoso, para uma idosa com o devido respeito, não significa apagar da história dele ou dela os erros, os fracassos, as dificuldades de lá de trás que um dia tiveram. Não. Significa a gente olhar com respeito para essa pessoa, para essa bagagem que ela traz, para essa história que ela carrega, que muitas vezes a gente está incluído, né? Que muitas vezes nós participamos de alguma forma dessa história. E entender que essas pessoas merecem sim, independente da trajetória, merecem respeito, empatia, carinho, consideração, né? Então assim, meu convite essa semana é para que
a gente olhe para essas pessoas, para as pessoas mais velhas no geral, que a gente olhe com esse respeito e com esse cuidado. Mais uma vez, eu só vou reforçar. Não é olhar para as pessoas mais velhas como incapazes, como inválidas, mas olhar com o cuidado que elas merecem, que elas precisam, né? E se não precisarem, elas vão dizer, não é verdade? Essa é a ideia. A gente parte do pressuposto que elas precisam de um cuidado. Se não estiver precisando também, está no direito delas dizerem que não precisam e está tudo bem. A gente respeita assim mesmo. Tá certo? Um beijo a todos e uma ótima semana.